Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Eu tenho aí uma questão que é de marcação de verdadeiro ou falso. Então, diz assim: com base em nossos estudos da unidade 1 do caderno de estudos, classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. Então, diz assim: uma reta V contida num plano beta é paralela a uma reta T que não está contida em beta. Então, a reta T é paralela a beta. Então, essas duas barrinhas aqui, ó, essas duas barrinhas aqui, olha só, elas significam retas paralelas. Então, se eu coloco T, duas barrinhas, a beta significa a reta T paralela ao plano beta. Então, a reta V, ela está contida no plano beta, faz parte do beta. E ela é paralela a uma reta que está fora desse plano, não está contida em beta. Então, diz que essa reta T, que é a reta que está fora, ela é paralela a beta. Então, isso aí é verdadeiro. Então, olha só com um desenho aqui, ó. Eu tenho um plano. Eu tenho aqui um plano beta. E nesse plano beta, eu tenho contida nele uma reta, que é a reta V. Então, aqui tem uma reta V contida nesse plano. E aí, fora desse plano, eu tenho uma segunda reta, que é a reta T, que é paralela a V. Então, eu não posso desenhar a reta T com essa inclinação, nem com essa. A reta T, ela é paralela à reta V. Então, a reta V contida no plano é paralela à reta T que está fora, que não está contida. Então, a reta T seria alguma coisa assim, ó. Aqui estaria a reta T. E aí, pela figura, observa que se a reta T está paralela a uma reta do plano beta, é porque a reta T, ela é paralela ao plano beta, a todo o plano beta. Ou seja, ela é paralela a todas as retas que estão contidas nesse plano. Não a todas as retas, mas é paralela ao plano beta. Ok? A expressão AB com tracinho representa o segmento de reta com extremidade nos pontos A e B. Aqui vou fazer uma ressalva porque o desenho, ó, como isso aqui foi feito através de uma imagem retirada de um material, que era inclusive de um material que era digitado, né, no Xerox. Então, o que acontece? Não ficou muito claro aqui, ó. Eu vou crer que o que está ali é assim, ó, é A, B com um traço em cima. Se for isso, aí essa alternativa ela realmente é verdadeira. Por quê? Porque representa um segmento de reta. Isso realmente é um segmento de reta com extremidades em A e B. Seria alguma coisa assim, ó, o segmento de reta A e aqui a extremidade B. Alguma coisa desse tipo. Agora, se o que tivesse aqui em cima, se isso aqui que tem essa pontinha meio falhada, se fosse uma flechinha aqui, ó, que não tem como saber muito bem, se fosse assim, ó, AB com uma flechinha, aí isso não é mais segmento de reta. Isso representa uma semi-reta. E agora semi-reta com a nova ortografia escreve-se tudo junto com dois R's, tá? Então, a semi-reta, e aí eu posso representá-la assim, ó. Aqui um ponto A, origem da semi-reta. Aqui um ponto B, um outro ponto dessa semi-reta. E aqui a flechinha dando sequência de A até B. Se fosse semi-reta B, A, aí o meu desenho já seria diferente. Seria uma semi-reta também, mas com o desenho partindo de B em
direção a A, ok? Então só tenho que tomar cuidado com o que eu tenho em cima aqui do AB. Se for como com que parece que é um segmento mesmo, um pedacinho de um tracinho, né? Aí é segmento de reta com extremos em A e B. Mas se tiver uma flechinha, aí é semi-reta AB, ok? A semi-reta que tem um ponto de origem, mas não tem final. Tem saída, mas não tem chegada. O próximo, o dado numerado que usamos para jogar nos dá a ideia de sólido geométrico. Então o dado que nós usamos para jogar, deixa eu colocar assim, ó, é o cubinho aquele, né, com as 6 faces numeradas. Vou aqui representar mais ou menos, ó. Então aí eu tenho o dado. Então sei lá aqui, ó, 1, 2, 3, lá o 1, aqui 1, 2, 3, coisa do tipo. Então aqui está o dado. Então o que acontece? O dado numerado, ele nos dá a ideia de sólido geométrico, realmente. Ele nos dá a ideia, inclusive, do que? Do cubo, que também pode ser chamado, de uma forma mais rigorosa, de hexaedro regular. Hexaedro regular. Que são 6 faces quadradas aí formando o hexaedro. Então, hexaedro regular. Ou também tem um terceiro nome para o cubo que chama ortoedro regular. Ortoedro regular. Ok? Ou simplesmente cubo. Ok? Então, o dado numerado nos dá a ideia de sólido geométrico? Sim, nos dá a ideia de sólido geométrico. Para converter uma medida de metros para quilômetros, devemos dividir essa medida por 1000. Isso é fácil de perceber que é verdadeiro, né? Porque se eu tenho 1000 metros, olha só, eu tenho 1000 metros e quero transformar isso, eu quero converter para quilômetros, o que eu faço? Eu sei que 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro, né? 1000 metros é 1 quilômetro. Então, o que eu fiz desse 1000 para este 1? Bom, eu fiz aqui uma divisão por 1000, realmente, ó. 1000 divide por 1000 dá 1, ou seja, dá 1 quilômetro, e, portanto, esta aqui também é verdadeira. Uma semirreta é uma figura plana e, portanto, possui 2 dimensões. Não, essa aqui, aí ela está incorreta, né? Por quê? Porque uma semirreta, ela decorre de uma reta, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Assim, ó, geometricamente representado, isso aqui é uma reta. Se eu tenho um ponto de saída, mas não tenho um ponto de chegada, isso aqui é uma semirreta. E se eu tenho ponto de saída e tenho ponto de chegada, isso é um segmento de reta. Ok. A reta, ela é um elemento geométrico unidimensional. Só tem uma dimensão, que é o comprimento. O ponto não tem dimensão alguma, né? O ponto, então, é o elemento geométrico ou ente geométrico que não tem dimensões. A reta tem uma única dimensão. O plano tem 2 dimensões. E o espaço tem 3 dimensões. Então, se a semirreta decorre da reta e a reta só tem uma dimensão, então a semirreta também só tem uma dimensão. E aí, portanto, ficamos com essa alternativa falsa. Ok? Então ficamos com VV, VV, F. Tenho ainda uma outra lâmina desse vídeo que trata sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, sempre que tu tiver isso, olha só. Aqui, ó, deixa eu fazer uma... Ó, tu tem uma reta, 2 retas aqui paralelas, tá? E sobre essa reta paralela, eu traço aí uma transversal. Sempre que acontece isso, aparecem aí 8 ângulos. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó.
um, que eu vou chamar de ângulo A, aqui outro, que eu vou chamar de ângulo B, aqui outro C, aqui outro ângulo D, aqui E, seguindo a ordem, E, F, G e H. Eu tenho 8 ângulos. E esses 8 ângulos, eles possuem apenas duas dimensões. Tu pode observar que tem um ângulo que ele é mais fechado, ele é um ângulo agudo, ele é mais bicudo, ele é menor. E tem um ângulo que ele é mais aberto, né? Ele é um ângulo maior, como esse aqui, ó. Então, todos os ângulos que são bicudos são iguais entre si, são congruentes, possuem a mesma medida. Então, olha só, deixa eu colocar aqui, ó, as congruências aí em termos gerais. Eu tenho ângulo A, ângulo C, ângulo E e ângulo G. Todos eles são ângulos que são mais estreitos, são mais bicudos, são ângulos agudos, e todos têm a mesma medida, são congruentes. E outra congruência que eu tenho entre os que são mais abertos, B, D, embaixo, F é mais aberto e o H também é mais aberto. Então esses 4 ângulos também são congruentes entre si. Então eles possuem a mesma medida. Isso por quê? Porque só tem duas medidas, ou uma é menor e outra é maior. Outra coisa que eu sei, entre um que é menor, um ângulo agudo, e somado com outro ângulo, o mais aberto, que será o ângulo obtuso, sempre somando os dois, resulta 180 graus. Eles são ditos suplementares, justamente por isso. Por exemplo, se eu somar aqui, ó, o ângulo Azinho, mais pegar um outro que é aberto lá de baixo, pegar, por exemplo, o F. Ó, se eu somar a medida do ângulo A, que é fechado, com o ângulo F, que é mais aberto, isso vai dar 180 graus. Eu não sei quanto mede o A, eu não sei quanto mede o F, mas sei que somando os dois dá 180 graus. Tá? Então isso aí são alguns aspectos relevantes para resolver essa questão. E aí depois aqui tem toda também aquela outra história que vale a pena dar uma olhada. Eu não vou abordar aqui no vídeo, senão o vídeo vai ficar extenso, mas vale a pena dar uma olhada na questão dos ângulos alternos e dos ângulos colaterais. Tá? Então, respeito que os ângulos alternos, eles são de mesma medida, são congruentes, enquanto que os colaterais são suplementares. Tá? Vou colocar aqui ainda um resuminho aqui então, já que eu falei, os ângulos alternos, tanto faz internos ou externos, os alternos são congruentes, têm a mesma medida. E os ângulos colaterais, que são aqueles que estão do mesmo lado, por isso o nome colaterais, eles são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Ok? Bom, aí voltando para a figura, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo X aqui, que se tu observar, ele é mais fechado, ele é um ângulo agudo. E aqui embaixo eu tenho o ângulo 2x, que se observar ele é mais aberto. O que nós vimos? Que um ângulo agudo mais o ângulo obtuso dá 180 graus. Então, x mais 2x igual 180 graus. 3x igual 180 graus. X igual a 180 graus, aí tu vai dividir por 3. E o x está dando aí 60 graus. O que ele está perguntando? Está perguntando a medida dos ângulos x e 2x. Então o x, como nós vimos ali, ó, esse ângulo aqui, ele mede 60 graus. E o ângulo 2x, bom, aí é o dobro, né? 2 vezes 60. Esse ângulo aqui tem abertura igual a 120 graus. Ok? Então era isso. Próxima. Essa aqui tem a mesma historinha, tem relação com a lâmina anterior. Então dá para fazer isso mais rápido. A figura a seguir ilustra as retas paralelas RS cortadas por uma transversal T. Nelas são representadas, nelas são destacados 8 ângulos, aqueles que eu te falei, né? A, B, C, D, E, F, que eu chamei lá de letrinhas, e aqui estão
foram denominados por números, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4 até o ângulo 8. E ele pergunta qual a relação que existe entre ângulo 1 e ângulo 8. Então, vou marcar aqui, ó, usar um pouquinho de cor, o ângulo 1 está aqui, e o ângulo 8 está aqui embaixo. Ok? Então ele quer saber aí qual a relação que existe entre eles. Bom, o que eu já posso verificar? Que esse ângulo 1, ó, então, entre o ângulo 1 e o ângulo 8. Então, que conclusões eu posso estabelecer entre eles? Primeiro, que são dois ângulos obtusos, né? Então, qual é a relação entre eles? Primeira relação, são obtusos. O que nós vimos quando os ângulos têm a mesma abertura, ou fechadinho ou abertinho? Que são congruentes. Então, eles são obtusos e, ao mesmo tempo, congruentes. São ângulos abertos e possuem a mesma medida, porque todos abertos têm a mesma medida entre si, e todos fechados têm a mesma abertura, o mesmo ângulo, né, a mesma medida entre si. São congruentes. Então, isso aí é uma conclusão, que é a mais importante. Que outra conclusão eu também posso estabelecer? Que esses dois ângulos, eles estão um de cada lado da reta transversal. Então a reta transversal aqui, ó, é um elemento importante dessa figura. Então deixa eu colocar aqui, ó, em azul a reta transversal. Então tu observa que o ângulo 1 está à esquerda da reta transversal e o ângulo 8 está à direita. Então eles são ângulos chamados de ângulos, por aqui, ó, são ângulos chamados de alternos. Ou seja, estão em lados alternados da reta transversal. Então, são ângulos alternos. E se tu observar, eles estão por fora das retas paralelas. O 1 está por fora, está acima, e o 8 está por fora, está abaixo. Então, os ângulos internos, 5, 6, 3, 4. Esses são os internos. Os demais são externos. Então, o 1 e o 8 são alternos externos. E como nós vimos na outra lâmina, né, os alternos, eles sempre são congruentes. Não importa se são externos ou internos. Ok? Então, isso aí é a caracterização assim, mais completa desses ângulos assinalados aí, ângulo 1 e ângulo 8. Na próxima lâmina, eu tenho aqui um estudo, quais são as possíveis posições de uma reta em relação a um plano, explique cada caso. Olha só, eu vou desenvolver essa resolução aqui, que é uma coisa teórica, né, que eu particularmente não gosto muito, dessa parte, dessa chamada geometria de posição, mas, enfim, eu vou abordar aqui olhando essa questão de duas maneiras. Aí eu fui olhar de onde veio a questão, fui pegar o material teórico, para onde ela serve, né, para qual parte desse material teórico representa, e pelo que eu observei na parte teórica, então eu tive que fazer duas resoluções. Ele está me dizendo sobre as possíveis posições de uma reta. Deixa eu afinar isso aqui. Posição de uma reta em relação a um plano. Então é como se fosse comparar uma reta com um plano. Então é isso que eu estou entendendo, é isso que a questão representa. Então, sendo assim, então reta, por assim, ó, reta vezes plano. Então eu tenho aí três posições. A primeira posição é, no caso da reta, contida no plano. Reta contida. A reta contida, ela faz parte do plano. Quer dizer, é uma reta que ela como se fosse pertencente ao plano. Eu só não posso usar pertencente porque reta é um conjunto de pontos. Então,
a simbologia pertence, a relação de pertinência aqui não cabe muito, mas ela está dentro do plano, está contida. A reta, abrindo aspas, pertence, fecha aspas, ao plano. Tá? Então a reta está dentro do plano. Se eu fosse realizar um desenho, seria mais ou menos assim, o plano aqui. Vou chamar isso aqui de plano alfa, né? O plano geralmente é representado por letras gregas minúsculas. Então, plano alfa. E aqui eu tenho a reta, que eu vou simbolizar aqui, sei lá, reta R. Então, se eu faço a interseção entre R e alfa, o que resulta? Resulta a própria R, porque ela está toda ali dentro. Então, o que tem de comum entre a R e o alfa? Tudo, porque ela pertence, ela está contida no alfa. Então, a interseção é ela mesma. Ok? Eu posso dizer assim, ó, que quando a reta está contida quando todos os pontos de R pertencem ao plano. Aí eu posso usar o verbo pertence. Todos os pontos de R pertencem ao plano. Eu posso escrever isso dessa forma. Ó. R pertence R. R está contida em alfa se eu tiver um ponto P1 e um ponto P2, eu tenho que ter no mínimo os dois pontos, tá? P1 e P2 pertencentes a R, esses pontos também, P1 e P2, pertencem a alfa. Explicando isso. Quando é que a reta está contida no plano? Quando eu tenho dois pontos dessa reta, portanto P1 e P2 pertencentes à reta, se eu tenho dois pontos dessa reta que também são pontos do plano. Olha só, se eu tenho uma reta e dois pontos dessa reta pertencem ao plano, é porque todos os demais pontos dessa reta também pertencem ao plano. E, portanto, essa reta está contida nesse plano. Então, essa é a jogada. Se a reta tem dois pontos pertencentes ao plano, já é o suficiente para que todos os seus outros infinitos pontos também pertençam a esse plano. Né? E aí a reta, então, é dita contida no plano. Uma outra situação é da reta chamada incidente em relação ao plano. Como seria isso? Um desenhozinho aqui, ó. O plano, de novo aqui, plano alfa. E aí a reta, ela é incidente, então ela vem, entra nesse plano, que está a reta R, com um certo ângulo, enfim, e aí segue aqui embaixo, ela atravessa o plano. Então é a reta incidente, é a reta que corta o plano. Então, se eu fizesse a interseção da reta R com o plano alfa, não vai dar mais toda a reta. O que vai dar? Vai dar um ponto, que é esse aqui, ó, que eu vou chamar de P. Então, isso vai dar o ponto P. Como interseção é uma operação entre conjuntos, a resposta aqui tem que ser conjunto interseção. Tá? Então, é interseção entre a reta R e o plano alfa. O que dá? Dá o ponto ali de interseção. E a outra situação de reta com plano é quando a reta ela é paralela a esse plano. Aí seria uma reta, aqui representando o plano primeiro, né? O plano, que eu vou chamar mais uma vez de plano alfa. E a reta, ela está fora do plano. Mas observa, ó, que eu tenho que cuidar, porque se eu ponho a reta aqui fora, coloco ela assim, por exemplo, essa reta aí está paralela, mas aí tem que pensar o seguinte, ó, que isso aqui, essa reta ela segue aqui, ó, porque ela tem infinitos pontos, para cá, e o plano também, ó, segue para cá. Então, na realidade, essa reta vai perfurar o plano aqui, ó, e aí vai ser uma reta incidente. Então, tem que tomar cuidado na hora de representar. Eu não posso
deixar assim, né? A reta paralela, como que seria? Ela, alguma coisa assim fica melhor representada. Deixa eu botar até melhor. Assim ela fica melhor representada. Por quê? Porque se ela segue para cá, ó, não vai cortar não vai bater no plano nunca. Se ela segue para lá também não vai encostar no plano nunca. Esse plano segue aqui, né? Imagina que isso aqui é um plano horizontal, é a superfície da mesa, e aqui tem uma reta que ela é paralela, ela está sobre essa mesa, fora da mesa, com uma inclinação zero, também paralela ao chão. Imagina então, nunca essa reta vai conseguir, não vai encostar no plano, ok? Então aí eu tenho paralelismo entre reta e plano, não tem ponto em comum. Então se eu fizer essa interseção entre a reta R, deixa eu pôr aqui a cor que é igual aos outros, eu faço aqui R interseção com o plano alfa, o que vai acontecer? Não tem interseção alguma, é conjunto vazio, ok? Então isso é a classificação reta plano, que é o que eu estou olhando na questão. Do material teórico onde eu olhei, o apoio teórico dessa questão aqui, essa abordagem não encontrei. Então eu não sei se era isso que era o que estava se esperando aí para essa questão, mas o que eu tenho na elaboração da questão é isso, posição de uma reta em relação a um plano. Mas agora eu vou fazer uma outra classificação aproveitando, que é a classificação entre duas retas coplanares. E isso eu encontrei lá no material. Duas retas coplanares, ou seja, vou comparar agora duas retas que estão no mesmo plano. E aí eu posso ter, isso aqui já é mais comum, né? Eu posso ter duas retas paralelas entre si, paralelas. Quando que duas retas são paralelas? Quando elas não se tocam. Aqui eu tenho, por exemplo, uma reta R e aqui eu tenho uma reta S, ó, representando por desenho. De baixo, dá uma melhoradinha, senão... Ó, acho que aqui ficou melhor. A reta R e a reta S. Então essas retas não têm ponto em comum. Seria uma coisa desse tipo, ó. Reta R interseção com reta S vai dar o quê? Vai dar conjunto vazio, não tem interseção, as retas não se cruzam. Outra situação é como se fosse o contrário, ó. As retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Elas concorrem, elas se interceptam, elas se cruzam. E aí a representação, a reta R aqui, e a reta S, então, com uma inclinação diferente, aí eu tenho uma interseção entre elas. Eu tenho um ponto de interseção, que eu vou chamar de ponto I de interseção, podia ser ponto P, ponto A, enfim. E aí então R interseção com S, reta R interseção com a reta S, está me dando o quê? Está me dando um ponto, que é o ponto I. Como interseção é uma operação entre conjuntos, olha só, coloca isso entre chaves. E ainda tem uma outra situação, que é a situação das retas coincidentes. Retas coincidentes é quando todos os pontos são comuns. Os pontos de uma reta coincidem com os pontos de uma outra reta. Então, através do esquema, seria assim, ó, desenhando aqui a reta R e aí a reta S. Então, a reta S vai ficar por sobre, ó, vai ficar aqui, ó, em cima da reta R. Então, em alguns desenhos vem assim, ó, que R coincide com S, tá? E aí, então, qual é a interseção aí? A interseção é que R
interseção com a reta S, o que vai acontecer? Vai dar a reta R, vai dar a própria reta R. Ou também eu posso dizer que é a própria reta S. Então R interseção S é tanto R quanto S como resposta. Ok? E aí tem uma quarta situação, que é perpendicularismo entre retas. E aí decorre de um caso especial de concorrência. Então, quando duas retas concorrentes se interceptam, elas são coplanares antes de tudo, né? Ó, retas coplanares. São coplanares e são concorrentes e se interceptam sob um ângulo de 90 graus, essas retas recebem o nome, além de serem concorrentes, são também perpendiculares. Então, se duas retas são perpendiculares, antes disso, elas eram também concorrentes, porque elas estão se cruzando, tem um ponto em comum. Só que o cruzamento delas é um cruzamento especial. É um cruzamento com um ângulo de 90 graus. Vou fazer um desenho aqui rapidinho. Reta R. Tá, isso aqui é caso de perpendicularismo, tá? Que não tem espaço aqui embaixo, estou fazendo ali do lado. E aqui a reta S. Ó, então elas têm um ponto de interseção aqui, ó. Elas têm o ponto I. A particularidade é que o cruzamento entre elas é feito sob um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, formando aí uma cruz, ok? Então aí eu tenho as duas classificações, dois posicionamentos relativos, reta com plano e reta coplanar com outra reta coplanar. E aí tu escolhe qual tu acha que tu deve, né, adequar para esta questão. Eu acho que a primeira reta plano é a mais adequada pela elaboração da questão, tá? E ainda tem uma última lâmina para esse vídeo, que é sobre medidas. E aí diz assim: no encanamento de prédios e residências utilizam-se canos de várias medidas diferentes. Dentre eles, os mais utilizados são aqueles que têm diâmetro de meia polegada, 3/4 de polegada, 40 milímetros e 50 milímetros. Converta todas essas medidas em centímetros. Bom, então vamos começar aqui pela ordem, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse raio está muito grande aqui. Então eu vou colocar primeiro meia polegada. Meia polegada. Meia polegada, o símbolo de polegada, a polegada vem medida inglesa, né? E ela não faz parte do sistema decimal, do sistema métrico decimal. Ela é uma medida inglesa. Ela tem a ver com o tamanho do dedo do rei, da largura do dedo do rei, uma história lá, enfim. E em inglês ela usa a unidade inch, né? Inch. Inch é uma palavra em inglês que tem um significado como se fosse pouco a pouco, né? Inch é tipo aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, tá? Então inch é aos poucos. E aí bom, isso aqui é a nomenclatura, né? Unidade como é dita lá na Inglaterra, enfim. E aqui a gente costuma usar como unidade para representar, né? Muita gente usa pol para polegada, né? Vou traduzir aqui, ó. Eu vou sair desse pincel aqui que está muito chato e vou vir para cá, ó. Então eu posso dizer que isso é o mesmo que 0,5. Então, pessoal, alguns usam pol para polegada. Já vi muito isso. E também tem
uma situação bem adequada, que é 0,5 e aí um apóstrofo duplo, né? 0,5 com 2 tracinhos. Então isso aí, meia polegada, ok? Ou 1/2 de polegada. E eu quero transformar isso para centímetro. Eu preciso da relação entre polegada e centímetro. Então a relação é essa aqui, ó, que uma polegada ela equivale a aproximadamente 2,5 centímetros. Muitas vezes se vê arredondando isso para 2,5 centímetros. Mais exatamente é 2,54 centímetros. Tá? Então esse aí é o valor mais exato para polegada. Então 0,5 polegada é meia polegada. Então eu posso fazer isso com uma regrinha de 3. Pensar assim, ó. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Como eu tenho meia polegada, 0,5 polegadas igual a x. Ó, quem cruza com x fica dividindo, nem precisa, né? 1 vezes x, x. E aqui 0,5 vezes 2,54. E aí eu resolvo isso. 0,5 vezes 2,54. Eu não vou puxar nem a máquina aqui. Vou fazer a mão, ó, 254. Vou multiplicar por 5, né? Desconsiderei as vírgulas. 5 vezes 4, 20, vai o 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Vai o 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Aí eu tenho aqui 2 casas decimais e mais uma casa decimal. Então eu tenho um total de 3 casas. Então 3 casas vai dar por aqui. E aí eu tenho 1,27. Então isso é o mesmo que 1,27 centímetros. Né? Isso faz sentido, né? Se uma polegada é 2,54, meia polegada é metade. Então é metade de 2,54, que é 1,27. Ok. Então esse é o primeiro. Aí depois eu tenho 3/4 de polegada. Para ficar igual, vou usar aquele pincel xarope. 3/4 de polegada. E aí? E aí que eu posso dizer que isso é o mesmo que 3/4 é 0,75. 0,75 polegadas. E aí eu armo aqui também a regra de 3. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. 0,75 polegadas igual a x centímetros. Cruza aqui, 1 vezes x, x, igual a 0,75 vezes 2,54. E aí x igual. Vou fazer a mão também. Então vou armar aqui, ó, 254, 0,65 multiplico por 75. 5 vezes 4, 20, vai o 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27, vai o 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 22, 20, 27, 2, 10, 12. 7 vezes 4, 28, vai o 2. 35, 37, vai o 3. 14 e 3, 17. 28, 2. 35, 37, 3. 14, 17. Ok. 0. 15, vai o 1. Aqui dá 9, dá 10. Vai o 1 novamente. Aquela história do vai 1, né? 8, 9 e aqui 1. 0,75, 2 casas. 2,54, 2 casas. Isso vai me dar o quê? Vai me dar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. 1,905. 1,905 centímetros. Ok? Então transformei de polegadas para centímetros. Na regra de 3, ó, se não quisesse utilizar esse 0,75, podia ter feito isso, ó,
1 polegada equivale a 2,54 centímetros. E aqui, em vez de pôr 0,75 polegadas, pode pôr o próprio 3/4 aqui sem problema. 3/4 de polegada vai ser x. E aí multiplica igual cruzado. Não vou fazer o cálculo, mas vou te mostrar como fica. 1 vezes x, e aí fica 3 vezes 2,54, isso divididos por 4, né? Isso aqui está o 3/4. 3/4 vezes 2,54. E aí multiplica por 3, divide por 4, vai dar a mesma coisa. Ok? Então nós já fizemos aqui 2 itens, falta agora 40 milímetros. Então vamos lá, usar o vermelho e aquele. Então 40 milímetros. 40 milímetros. E aqui do lado já vou aproveitar e vou pôr o 50 milímetros. Bom, então aqui, olha só. Pensa, eu quero transformar para centímetro. Em 1 centímetro, eu tenho quantos milímetros? Eu tenho 10 milímetros. Então, x centímetros para 400 milímetros. Simples. Já posso cancelar esses zeros aqui, se eu quiser. Ó. Sempre que tem regra de 3 armada, os zeros sobrepostos na armação podem ser cortados, tá? Cada um com o seu. Então, eu poderia cortar aí. Ficaria aqui 1 vezes x, 1 vezes 40, 40, final, 40. Mas eu não vou fazer esse corte, mas é possível, tá? Sempre que tu tiver regra de 3 e tiver zeros assim, ó, sobrepostos, tu pode cancelar quantos zeros em cima, quantos forem os de baixo, ok? Bom, mas eu não vou fazer isso, então cancelo o corte e vou à luta aqui, ó. 10x igual 1 vezes 400 é 400, x igual 400 divide por 10, e aí sim, ó, aquele corte que eu ia fazer antes. X igual 40 por 1, 40 centímetros. E lógico, né? 400 milímetros é 40 centímetros, por quê? Porque cada 1 centímetro são 10, então era só dividir por 10, lógico, mas eu estou te mostrando direitinho o cálculo. Aqui também 1 centímetro equivale a 10 milímetros, então quantos centímetros são correspondentes para 50 milímetros? Olha só, isso aqui ficaria bem fácil, ó. Se eu cancelo os zeros sobrepostos, aí eu tenho aqui, ó, x vezes 1, x, 1 vezes 5, 5, x igual a 5. Fim. Mas eu não vou fazer esse cancelamento de zeros, tá? Mas é possível. 10x igual a 1 vezes 50. X igual a 1 vezes 50, 50 divide por 10, ó, aquele cancelamento. X igual a 5 centímetros. E de novo, isso é uma coisa lógica, né? Se cada 1 centímetro são 10 milímetros, 50 milímetros, 5 centímetros, logicamente. Ok? Então era isso. Obrigado pela atenção. Esse vídeo ele foi gravado especialmente para um pessoal que pediu essas resoluções. Espero então que vocês aproveitem, continuem visitando o canal, continuem compartilhando, continuem divulgando e até a próxima.